Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos abordar o sistema respiratório, tá certo? Antes de iniciar o sistema respiratório propriamente dito, nós vamos discutir e apresentar um caso clínico para vocês por conta de um conceito. O vídeo ele não é para ser visto isoladamente, como se fosse um substituto da aula, mas sim como um complemento da aula. Então, antes da apresentação do sistema respiratório propriamente dito, como eu falei, nós vamos analisar um caso clínico que eu propus para vocês. Tá, ok? A solução não vai estar nesse vídeo, vai estar na aula teórica. Portanto, o conceito de um complemento vai se consubstanciar. Então, para maiores detalhes e análise precisa, procure o professor na aula presencial a seguir. Tá certo? O caso clínico é o seguinte: um gato atropelado, macho, jovem, sem raça definida, castrado, é conduzido até sua clínica. Você nota poucos ferimentos no animal. Nenhuma fratura ocorreu, mas ao realizar o raio-x, você notou alterações na disposição das vísceras abdominais e torácicas. Demais sintomas não são percebidos, ou seja, o animal não apresenta nada digno de nota. Respiração normal, sem febre ou vômito, apenas permanece quieto, possivelmente assustado com o ambiente da clínica. Detalhe sua conduta, a sua suspeita, o tratamento e as justificativas. Lembre-se que estudaremos nessa unidade o sistema respiratório. Portanto, sua análise deve ser limitada a esse sistema. Ok? Nenhum detalhe a mais. Então, procure o docente na próxima aula presencial para a discussão. Ok? Então, vamos ao sistema propriamente dito. As funções básicas do sistema respiratório são principalmente as trocas gasosas, por conta do metabolismo que nós vamos ver também nas próximas aulas. Proteção do próprio sistema. Nós vamos discutir aí, mais à frente, o muco, por exemplo, como um próprio sistema de defesa. Também a regulação da temperatura corporal. A ventilação é muito importante nesse sentido. Vocalização das espécies. Também a interferência do sistema respiratório. E, por fim, controle do pH, do percentual de hidrogênio na forma de íon. Essa é uma função muito importante em toda a fisiologia, não apenas pertinente ao sistema respiratório. Por exemplo, também é pertinente ao sistema renal. Esses dois sistemas vão se complementar nessa função, que veremos também nos próximos vídeos. Bom, vamos ver uma base, a anatomia básica do sistema respiratório. Nós temos uma porção condutora de gases, de ar, e temos uma porção responsável pela troca gasosa. A porção condutora pode ser subdividida em vias aéreas superiores e inferiores, grosseiramente. A porção das trocas gasosas serão os alvéolos, e a porção condutora das vias aéreas superiores serão cavidades nasal e bucal, faringe e laringe. E a inferior, traqueia, brônquios e bronquíolos. Tá, ok? Bom, vamos ver a função do muco, como eu falei. Ela é muito importante para a proteção de todo o sistema respiratório. Nós temos basicamente duas células envolvidas aí, tá? Para a formação de um epitélio ciliado que vai conduzir esse muco. Então, a célula produtora de muco é essa branca que você está vendo na imagem. Ao produzir o muco, ela será conduzido numa certa direção, que a gente vai ver a seguir, por conta das células ciliadas. E esse muco, em sua função protetora, vai retirar partículas de sujeira ou até mesmo patógenos, né, que serão carreados por esse muco no sentido da faringe. Ok? Então, ele arrasta essa sujeira, esses pequenos grãos, por exemplo, ou micro-organismos, no sentido de eliminá-los do corpo do animal. Ok? Agora, focando lá no alvéolo, pessoal, nós temos um sistema muito vascularizado, onde vênulas e arteríolas farão a condução desses pequenos vasos conduzindo o sangue. Ok? Então, o destaque aqui é a rica capilarização, para que as trocas gasosas aconteçam a contento, aconteçam num bom nível.
Então, a ventilação pulmonar vai depender principalmente dessa expressão matemática, dessa fórmula que nós estamos vendo. Uma fórmula relativamente simples, que relaciona dois aspectos, dois parâmetros. O P é a diferença de pressão entre a atmosfera e o alvéolo. O ar que está na atmosfera, fora do animal, tem uma determinada concentração de oxigênio, principalmente, que nos interessa. E também de CO2. Que nós vamos ver numa tabela mais à frente. Ok? Mas essas concentrações diferem ligeiramente do interior do animal, ou seja, do alvéolo desse animal. E isso é importante. Então, a pressão é um conceito que vai nos acompanhar nessa unidade como um todo. O outro ponto importante é a resistência oferecida pelos condutos, pelos bronquíolos, por exemplo. Tá? Quando eu tenho a broncodilatação ou quando eu tenho a broncoconstricção. Esse aumento e diminuição desse volume todo de ar que penetra nessa atmosfera toda, vai oferecer uma resistência maior ou menor, favorecendo ou prejudicando a respiração do animal. Tá, ok? Então, vamos ver mais ou menos como é que ocorrem essas mudanças de pressão. Para isso, nós temos a mecânica respiratória, onde as variações de diferenças de pressão de dentro do corpo do animal, aqui denominada intracavitária, e de fora do corpo do animal, aqui denominada atmosférica, serão determinantes para uma eficiência respiratória maior. Então, o pulmão, aqui nessa área representada nesse quadrado, nesse retângulo aqui, tá? Sobre o diafragma. Então, o diafragma é um dos principais músculos envolvidos. Não é o único, mas é o principal deles. Tá, ok? Vai determinar uma contração desse músculo, expandindo o pulmão, aumentando o volume desse pulmão. Então, eu tenho uma capacidade aumentada, provocando o deslocamento de ar para dentro ou para fora, como nós vamos ver a seguir. Okay? E também, quando ele se relaxar, ele vai reduzir o tamanho desse pulmão. Com esse aumento, pessoal, e com essa diminuição, nós provocamos o deslocamento do ar dentro dessa cavidade aqui. Ok? Então, o sucesso desse trabalho do pulmão vai depender principalmente da complacência e da elasticidade, principalmente esses dois aspectos. Mas também de um outro elemento que vai entrar na nossa história, que é o surfactante, que nós vamos discutir a seguir. Voltando na complacência, o que ela é exatamente? É a capacidade de distensão do pulmão, tá? Oferecendo maior e menor volume. Essa elasticidade pode voltar ao tamanho antes da distensão. Com isso, eu estou variando o volume desse pulmão. Porém, nós temos elementos que vão complementar esse trabalho, essa eficiência desse trabalho. E um dos principais elementos é o surfactante que o animal vai desenvolver, principalmente no final do período de gestação, falando aqui dos mamíferos. Tá? O surfactante ele vai diminuir a tensão superficial dos alvéolos, facilitando a troca gasosa. Esse é um elemento muito importante para animais que nascem durante o período de gestação completo. Animais que nascem no período de gestação incompleto, tá? Terão um prejuízo nesse sentido, e essa é uma grande razão de morte desses animais. Ok? Bom, então nós já entendemos como é que esse volume varia, como é que essa capacidade pulmonar varia, em função, principalmente, como nós vimos, do diafragma, que vai aumentar ou diminuir o tamanho dessa área, tá certo? Desse volume. Então nós temos a inspiração e a expiração regular, normal, aquele movimento que o animal faz naturalmente quando ele não está em exercício. Então, esse exige uma capacidade X, tá? Que nós vamos chamar de volume corrente. Então, naquela respiração tranquila, normal do animal, eu tenho o volume corrente de ar que está entrando e saindo do pulmão desse animal. Entretanto, eu posso aumentar, tá, numa inspiração forçada ou máxima, quando o animal inspira fortemente o ar para dentro. Então, aí eu tenho um volume de reserva inspiratório envolvido. Aumentou o volume. Eu posso também
aumentar a expiração, jogando esse ar para fora, determinando o que nós chamamos de volume de reserva expiratório. Então, tem o aumento do inspiratório, consequentemente, eu vou ter o aumento do volume expiratório. E, somado a esses três anteriores, nós temos o volume residual. Ainda que o animal faça o maior esforço possível para expirar, para jogar para fora o ar, sempre restará uma quantidade mínima dentro das cavidades, dentro dos alvéolos, que não é possível eliminar, a não ser se você colabasse as paredes desse alvéolo. Então, isso nós chamamos de volume residual. Somando todos esses volumes, nós teremos a capacidade pulmonar total do animal, que não é usada sempre, a todo momento. Vai ser usada apenas em alguns momentos. Ok? Bom, agora nós vamos passar para o que nós chamamos de hematose, quando nós vamos ter as trocas de gases O2 e CO2 entre o capilar e o alvéolo. Ou seja, quando realmente o O2 entrará no corpo do animal, saindo do capilar, saindo do alvéolo, melhor dizendo, e entrando no capilar. E o CO2 fará o inverso. É quando realmente o CO2 irá sair do corpo do animal, saindo do capilar e penetrando no alvéolo e depois sendo eliminado. À sua esquerda você vai ter o alvéolo, à sua direita você vai ter o capilar. Essas esferas maiores e menores aí são as hemácias, que vão realmente carregar principalmente o O2, nós vamos ver mais à frente aí, tá? Separando essas duas áreas aí, entre o alvéolo e o capilar, nós temos a membrana respiratória, que pode ser maior ou menor, permitindo a difusão do O2 para dentro do capilar e, portanto, para a hemácia, e a saída do CO2, penetrando, portanto, no alvéolo e depois sendo eliminado do organismo do animal. Essa difusão vai depender, principalmente, pessoal, de alguns aspectos. Então, o primeiro aspecto é das diferenças de O2 e de CO2, da concentração desses dois gases. Independente de qual dos dois for, nós vamos sempre ter um conceito que ele irá indo sempre da região de maior pressão para a de menor pressão. Tá? O O2 sempre irá da maior pressão para a menor pressão. O CO2 também da maior pressão para a menor pressão. Ok? Então, independe dos gases. Sempre do maior para o menor. Tá? Da área maior, do local onde tem maior pressão, para o local onde terá menor pressão. Vai depender também, pessoal, da área destinada à difusão, da área de contato entre o capilar e o alvéolo. Quanto maior essa área, maior é a eficiência dessa difusão desse gás, seja do O2, seja do CO2. Ainda, aqui é uma resolução, uma determinante química, tá? Que é a constante de difusão do gás. É uma característica química do gás, como a sua solubilidade, o seu peso molecular, é uma característica do gás, que vai diferir, por exemplo, entre o O2 e o CO2 e outros gases, o nitrogênio, por exemplo. Ainda, por último, a distância a ser percorrida pelo gás, essa espessura da membrana. Então, além da área, que é importante, o segundo tópico acima aqui, nós também teremos a espessura que esse gás vai ter que atravessar. E isso vai ser importante quando nós formos ver algumas patologias. Quando há uma espessura da parede que separa o alvéolo do capilar, isso vai dificultar a troca gasosa. Veremos mais à frente agora. Tá? Bom, vamos ver as pressões parciais dos gases na atmosfera e no organismo. Então, no ar atmosférico, nós temos uma concentração, uma porcentagem de gás. No alvéolo, uma outra ligeiramente diferente. Então, por exemplo, no caso do oxigênio, que é a segunda linha aqui na tabela, nós temos 21% do ar atmosférico é composto por oxigênio. Já lá no alvéolo, isso caiu para 13,6%. O CO2 é o contrário. No ar atmosférico, nós temos uma baixa concentração, 0,04%. No ar atmosférico, 5,3%. Essa variação por conta, por exemplo, lembra que anteriormente eu falei para vocês que o alvéolo
não colaba, resta sempre um pouco de gás nas trocas respiratórias que o animal fez. Então isso vai sendo somado ao ar que entrou no alvéolo e renovado a cada expiração. E assim sucessivamente. Então, não é sempre uma troca total dos gases. Há um resquício, há um resto de gás ali dentro que vai sendo somado ao novo ar que entra no sistema respiratório desse animal. Bom, vamos ver aqui algumas alterações na hematose, algumas situações onde nós podemos ter algum comprometimento da função respiratória desse animal. Então, no primeiro esqueminha aqui, do lado esquerdo superior, nós temos pulmões normais, o alvéolo e o capilar, onde a PO2, a pressão do gás, oxigênio, está normal. Então, o P significa pressão parcial daquele gás, que pode ser o O2, que pode ser o CO2. Tá? Então, aqui, num pulmão normal, eu tenho a PO2 normal e a PO2 também normal dentro do capilar, que nós vamos ver que tem valores que diferem mais à frente. No caso de um efizema, nós já temos uma alteração aqui. A PO2 vai estar normal ou baixa, porque houve perda de número de alvéolos. Os alvéolos foram diminuídos em número. Então, essa PO2 pode ser normal ou baixa. E isso vai acarretar numa troca gasosa menor. Então, a PO2 no capilar será baixa. Lembra que nós falamos mais atrás que isso depende do número de alvéolos, do tamanho da área, do tamanho da espessura. E isso é uma consequência que vai acarretar no enfisema. Quando eu tenho um outro problema, agora a fibrose pulmonar, de novo agora à esquerda embaixo, inferior, nós temos um alvéolo com a parede espessada, aumentou, portanto, dificultou a troca gasosa. Eu posso ter uma PO2 normal ou baixa dentro do alvéolo. E agora, com relação ao capilar, o que você acha? Pensa um segundo aí. Tá? Essa consequência vai advir dessa parede espessada. Então, nós vamos ter, consequentemente, também uma PO2 baixa. Por quê? Porque, como nós vamos, quando nós concebemos que o gás vai do local de maior para o de menor concentração, ele vai ter que entrar e passar por uma parede espessada. Então, a PO2 vai ser prejudicada. Então, vai ser baixa. E, por fim, no caso do edema, o que aconteceu no edema? Percebam que a distância entre o alvéolo e o capilar aumentou, que também prejudica a troca gasosa. Então, a PO2 vai ser normal, né? Porém, a PO2 no capilar vai ser, consequentemente, baixa. Então, aí aumentou a distância. Então, a área, por exemplo, é a mesma, diferente do esquema superior ali. Tá? A área no enfisema diminuiu, porque diminuiu o número de alvéolos. No esquema de baixo, que é o edema, o que ocorreu foi o aumento da distância entre os dois, também, consequentemente, prejudicando a troca gasosa. Bom, agora voltando à condição normal do animal, vamos ver o fluxo de oxigênio ao longo do alvéolo até alcançar o tecido. Como é que essas pressões vão mudando? Essa área amarela na sua frente aí é o sistema circulatório, é a representação do sistema circulatório, onde o ar que entrou no alvéolo vai permitir a passagem do O2 para o sistema circulatório, ele vai percorrer o sistema circulatório, alcançando os tecidos, passando para as células do tecido, depois percorrendo novamente o sistema circulatório e alcançando o alvéolo mais uma vez. É um circuito. Tá? Então, à sua esquerda, aí, a PO2, mais uma vez destacando, é a pressão do gás oxigênio. Quando no alvéolo, essa pressão é de 104 milímetros de mercúrio. Isso é um valor que é possível mensurar, tá ok? Mas percebam que no tecido, essa PO2, essa pressão do O2, é de apenas 40 milímetros de mercúrio. Então, há um aumento no alvéolo e uma distribuição no tecido, portanto, uma diminuição. E quando esse sangue carregando gás passa novamente no alvéolo, ele vai se recarregar. Então, vamos ver aqui o esqueminha das setas. Então,
num primeiro momento, em função, lembra, da área, da espessura, esse oxigênio vai se distribuir para dentro do sistema circulatório. Tá? Cai um pouquinho, obviamente, 104 no alvéolo, 100 no sistema circulatório. Ele vai percorrer esse sistema circulatório, distribuindo esse valor ao longo do seu percurso. Nos tecidos, ele vai passar, quando estiver por volta de 100, descarregando esse oxigênio nos tecidos e gastando esse oxigênio, deixando esse oxigênio nos tecidos. A seguir, não é uma perda total, mas sim parcial. Então, essa PO2 agora no sangue desse animal está por volta de 40 milímetros de mercúrio. Chegando no sistema circulatório, alcançando o sistema respiratório, ele vai se renovar e se recarregar. O sangue passando em contato nessa região, carregado com apenas 40 milímetros de mercúrio, entrando em contato com o alvéolo que está com 104 milímetros de mercúrio, vai se recarregar e voltar a ter 100 milímetros de mercúrio. E esse circuito é uma inspiração e uma expiração total a cada vez que o sangue passa por aí. Bom, esse foi o fluxo de oxigênio. Vamos ver agora o fluxo de CO2, do gás carbônico. Percebo que as pressões mudaram. No alvéolo, a pressão parcial do CO2 está por volta de 40 milímetros de mercúrio. No tecido, essa pressão está por volta de 45 milímetros de mercúrio. Então, é bem diferente do O2 que nós acabamos de ver. Então, a maior concentração aqui vai estar no tecido. A menor concentração vai estar no alvéolo. Então, como é que isso começa? Então, o sangue passando com 40 milímetros de mercúrio, por quê? Porque esse CO2 acabou de sair do sangue e penetrando no alvéolo. Então, aqui, o sangue vai estar carregando uma quantidade de CO2 muito próxima do alvéolo, porque acabou de descarregar. Ao passar nos tecidos, ele vai o quê? Ser acrescido, tá, de 5 milímetros de mercúrio. Ele chega com 40 no tecido e sai com 45 milímetros de mercúrio. Ele ganhou 5 milímetros de mercúrio de CO2. Pessoal, percebam a diferença do O2 e do CO2. A distância que o sangue chega no alvéolo e sai do alvéolo com relação ao O2 é de uma dimensão. Para o CO2 é de outra dimensão. E aqui você já vê o primeiro aspecto a ser considerado para a mudança de pH. Tá? O CO2 está mais diretamente relacionado às mudanças de pH. Por isso que essa mudança aqui de 40 para 45 é tão pequena se você comparar com a do oxigênio, que não está tão relacionado à mudança de pH. Então, as mudanças do O2 são mais drásticas, são maiores. As mudanças de CO2 são menores, para evitar que essa mudança de pH seja tão drástica. Tá, ok? Esse sangue chegando no alvéolo, mais uma vez, a PCO2, né, então a pressão parcial do gás CO2, vai ser de 45, então o sangue chegando com 45, lembrem-se que eu falei que o deslocamento é da maior área para a de menor, tá? Onde tiver maior concentração do gás, esse gás vai se distribuir para a área de menor concentração. Então aqui, a perda de CO2, né, a saída de CO2 do organismo, é por conta da diferença de pressão. No sangue terá 45 milímetros de mercúrio, no alvéolo 40 milímetros de mercúrio. Tá, ok? Então, esse CO2 vai sair do organismo do animal. Tá, ok? Bom, como é que esse transporte ocorreu? Tá? Como é que houve esse deslocamento do alvéolo para o tecido, do tecido para o alvéolo? No caso do O2 no sangue, o transporte de O2 no sangue, ele vai ser feito pela ligação com a hemoglobina, que eu vou representar aqui pela sigla HB. Sendo que cada molécula de hemoglobina pode transportar até 4 moléculas de oxigênio. Então, o deslocamento, o transporte no sangue vai ocorrer por conta dessa ligação, principalmente. Porém, cerca aí de 2% do O2 que está entrando
vai se ligar ao plasma, vai ficar dissolvido no plasma e não ligado à hemoglobina. É uma pequena quantidade, pessoal, mas que tem que ser considerada. Tá? Porque depois, quando vocês forem ver o CO2, tem um detalhe um pouquinho maior aqui. Então, 2% do oxigênio que está entrando no sangue do animal, passando do alvéolo para o capilar, vai estar ligado ao plasma, vai estar dissolvido ao plasma. E a maior parte dele, 98%, vai se ligar à hemoglobina, que está, obviamente, lá no eritrócito, na hemácia. Tá, ok? Bom, e com relação ao CO2? Há uma pequena diferença. Tá? Então, o transporte é feito pela ligação com a hemoglobina, sendo que cada molécula também que transporta 4 moléculas de oxigênio. Tá? Mas vai ter o transporte de CO2 aqui. Lembre-se, a pressão do CO2 é de 45 milímetros de mercúrio. Aqui, lá no oxigênio não eram 2%, aqui é 7%, vai estar ligado ao plasma, dissolvido no plasma. Tá, ok? Uma outra porcentagem vai estar ligado ao eritrócito, a hemoglobina, menor, 23%. Tá? E a maior parte vai ser por conta daquele mecanismo que eu falei para vocês, já de relação com o pH. Então, tendo CO2 e por conta de toda a distribuição de água no organismo do animal, nós vamos ter a formação do H2CO3, né? O ácido carbônico. Porém, a ligação desse ácido carbônico ela é frágil. Aqueles dois Hs que estão ali, H2CO3, né? Um desses Hs se desloca, porque essa ligação é frágil. E isso forma o bicarbonato. E aí eu tenho 70% desse CO2 transportado dessa forma. Tá, okay? Então aqui é um detalhe importante. Por que as mudanças de CO2 são menores do que as mudanças do O2? Tá? Por conta desse controle de pH. Ok? Bom, mas existe um controle, pessoal, maior, um controle central da ventilação. O animal não consegue prender a respiração por tempo indefinido, da mesma forma que nós. Então, para o correto funcionamento das trocas gasosas, áreas do sistema nervoso central vão estar envolvidas para controlar a frequência e a profundidade da respiração. Então, se o O2 diminuir, o CO2 aumentar, o que é normal, tá certo? Nesse esqueminha à sua esquerda, o sistema nervoso central, principalmente bulbo, ponte, vão ser sensibilizados. E isso é um controle involuntário. Ok? Existe também um controle voluntário nesse retângulo abaixo aí. Existe um controle voluntário. E isso é feito pelo córtex e pelo sistema límbico. Seja o controle voluntário ou o controle involuntário, nós vamos ter ação sobre os músculos respiratórios, os músculos inspiratórios e expiratórios, principalmente o diafragma, tá? Mas lembre-se, ele não é o único a fazer esse tipo de controle. Tá? Nós temos outros músculos também envolvidos, mas o diafragma é o principal músculo nesse controle. Espero que tenha atendido as questões conceituais para vocês. Tá? Dúvidas, levem na aula teórica. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.